Você sabia que existem mais maneiras de montar um PC moderno do que estrelas no universo observável? Parece meio louco, mas é verdade. Porque mesmo se limitarmos à plataforma AM5 aqui no PC Party Picker, isso nos deixa com 58 CPUs para escolher. Da mesma forma, temos 502 placas-mãe compatíveis, 496 coolers compatíveis, 3.500 opções diferentes de memória RAM, 6.600 opções de armazenamento, 6.700 opções de GPU, 600 gabinetes e mais de 2.700 fontes de alimentação diferentes para escolher. Então, se multiplicarmos todos esses números, ficamos com impressionantes 3,8 septilhões de combinações únicas, diferentes de um PC moderno. Novamente, só na plataforma AM5. E hoje eu vou montar um PC que eu acho que ninguém no mundo jamais montou antes. Mas se por acaso você já montou exatamente esse mesmo PC antes de ver este vídeo, eu vou te enviar um suprimento vitalício de pasta térmica, desde que você consiga provar que o seu PC tem exatamente todos esses componentes que eu vou montar agora. E também, você deveria comentar aqui embaixo as especificações do seu PC atual, para ver se encontra mais alguém que tenha exatamente a mesma combinação de PC que você. Porque, qual a chance, né? Começando pela nossa placa-mãe, eu decidi escolher a ASRock Phantom Game X870E nova. E a minha lógica para escolher as peças desse PC foi, sinceramente, eu só escolhi peças que eu nunca tinha comprado antes. Eu ainda meio que penso na ASRock como uma opção mais econômica de placa-mãe, mas eles realmente fazem componentes de alto nível. Olha só como essa aqui é bonita, meu Deus. Embora eu fique me perguntando por que esse pequeno 3.2 está como se tivesse sido rabiscado com uma caneta, isso é interessante. Vamos tirar isso daqui. Olha o tamanho desse derram. Isso é insano. Isso é um adesivo grande na parte de trás. Agora, essa é uma placa-mãe de alto nível e vamos combiná-la com um processador 9700X. Agora, eu sei que acabei de mencionar que vou montar esse PC com componentes que eu nunca usei antes. E recentemente eu tenho montado tantos chips X3D AM5 que eu não explorei totalmente as variantes que não são X3D. Então vamos instalar esse camarada aqui. Vamos simplesmente encaixá-lo nesse soquete, bada bing, bada boom. Agora, para a nossa memória RAM, também vou usar uma marca que eu nunca usei antes. Colette, eu também apostaria que alguns de vocês nunca ouviram falar dessa marca antes. Cleve é basicamente o canal público não oficial para os chips de memória da SK Hynix. E a SK Hynix é uma das maiores fabricantes de memória do mundo todo. Então, em teoria, elas deveriam ser de altíssima qualidade, porque eles têm acesso aos melhores chips de memória selecionados. E essa RAM tem quase um acabamento fosco. Eu nunca tinha visto isso antes. Mas beleza, vamos instalar isso na nossa placa-mãe. Mesmo com esses três componentes, eu apostaria que nenhum de vocês tem exatamente essa mesma configuração. Mas, se tiver, eu também vou adicionar um SSD Cleve ao conjunto. Agora, eu acho que as memórias RAM da Cleve são um pouco mais populares do que os SSDs deles, especialmente porque na RAM eles constroem tudo do zero. Mas com o armazenamento deles, eles realmente terceirizam o controlador de memória para outra empresa. Mas dito isso, ainda tem chips SK Hynix aqui dentro. Espera, como é que você solta esse M2? Parece um botão, mas eu não vejo onde fica o parafuso. Alô? Você desliza para dentro. Isso é interessante. Que chique! Ei, olha, até parece um planeta. Agora, nosso SSD não tem dissipador de calor, mas felizmente, nossa placa-mãe tem. Então vamos contar com isso. E agora vamos encaixar esse camarada no lugar, assim. Perfeito. Uau! Nós até temos uma trava de GPU fácil de soltar também. Essa é uma placa-mãe legal. Certo, agora para o cooler, eu também decidi escolher algo que eu nunca tinha comprado antes, que acabou sendo esse cooler a ar Cryo Titan da KingCool, que aliás tem um nome legal, mas também deve tornar ainda menos provável que algum de vocês já tenha montado exatamente esse mesmo computador antes. Eu sinto que existem alguns coolers a ar de baixo custo por aí que fazem o trabalho muito bem, e eu acredito que a KingCool está tentando atuar nesse mercado também. Sabe, os coolers a ar de 20 a 40 dólares que vêm com vários ventiladores. Sinceramente, é difícil superar o desempenho de um bloco de metal no seu processador. Ele faz o trabalho, mas agora precisamos descobrir como instalar isso. Estamos usando AM5, então precisamos desses suportes. AMD. Com o cooler instalado, decidi usar apenas um ventilador por questões estéticas, porque eu simplesmente gosto do visual. Mas se as temperaturas acabarem sendo um problema, vou adicionar um segundo ventilador bem aqui. Agora isso significa que é hora do nosso gabinete. E novamente, escolhi um gabinete no qual nunca montei antes. Então vamos ver se você tem esse aqui. Esse é um gabinete bem legal, vou dizer, simplesmente porque ele tem um elemento flutuante. Este é o Cougar CFV 235. E eu sinto que tenho visto uma tendência recente com gabinetes de 2 níveis. E eu só queria experimentar um, então vamos dar uma chance para esse aqui. Agora, hipoteticamente, a lógica desses gabinetes com vários compartimentos é que você não tem tanta troca de calor entre eles. Então, teoricamente, sua fonte de alimentação aqui embaixo não interage tanto com seus componentes aqui em cima. Embora tenha aberturas de ventilação por todo lado aqui, eu não sei. Agora podemos simplesmente instalar nossa placa-mãe. Eu gosto do fato de que eu vejo bastante espaço aqui em cima para gerenciamento de cabos. Eu sempre fico um pouco nervoso em gabinetes onde não há muito espaço ali. E aí você tenta conectar o cabo de alimentação da CPU e você simplesmente tem que dobrar os dedos de um jeito que eles não foram feitos para dobrar. Mas tudo bem, vamos fixar essa placa-mãe com alguns parafusos.
Agora, Cougar é uma marca que eu não uso há muito tempo, mas já usei antes. Se você voltar bastante no meu canal, você pode me ver montando um PC ITX com o gabinete Cougar. E muito antes de eu fazer vídeos, a Cougar realmente fez esse gabinete ITX que era surpreendentemente acessível e, pelo menos na minha opinião, muito bonito. Mas desde então, eu não usei mais nenhum produto da Cougar. Eu sei que eles também fazem alguns gabinetes de PC bem excêntricos, tipo aqueles cheios de cantos afiados e que parecem uma nave espacial. Então, esse gabinete aqui eu acho que é um bom meio termo. Não é exagerado, mas ainda tem um visual meio único. Eu também acho que tem uma barra de luz aqui embaixo para enfatizar o efeito flutuante. Vamos ver se isso é verdade quando a gente ligar tudo. Acho que isso está firme, o que significa que agora precisamos instalar nossa placa de vídeo. E eu sei o que você está pensando. Até agora, esse tem sido um PC gamer bem sólido, certo? Tipo, temos uma placa-mãe de alto nível que suporta overclock, temos um processador legal e também temos 32 GB de memória DDR5. Então, com certeza a gente vai usar uma placa de vídeo top de linha também, né? É, sobre isso. Agora, como eu só queria usar componentes nessa montagem que eu nunca tinha usado antes, hoje a gente vai montar com a RTX 5050, que eu acredito ser a placa RTX mais básica da NVIDIA, pelo menos na geração da série 5000, e embora ela provavelmente vá limitar o resto do nosso computador, eu tô curioso para ver como é o desempenho dela. Essa também é a versão Asus Prime, com 8 GB de memória de vídeo. Então vamos lá e colocar essa placa na nossa montagem. Essa placa tem várias opções de saída, uma HDMI e 3 DisplayPorts. Também é um cooler bem robusto, considerando que é uma 5050 mesmo. Nesse ponto, se eu ainda tiver conseguido montar exatamente o mesmo PC que você tem em casa, sinceramente eu vou ficar impressionado, porque realmente só falta um componente depois desse, que é a fonte de alimentação. Esse suporte de GPU está realmente atrapalhando a nossa placa de vídeo. Não consigo empurrar para baixo porque ele está preso em um pequeno suporte aqui. Você deveria me ajudar, não me atrapalhar. Vamos ver se consigo empurrar essa pequena alça para baixo. Também poderia abrir a parte de trás do gabinete, mas enfim. Ok, assim deve ficar bom. Agora a nossa GPU vai entrar. É só encaixar assim. Certo, uau, a estética desse PC está realmente muito legal. Eu gostei. Agora só precisamos apertar algumas travas assim. E assim, perfeito, pronto. Ou seja, o último passo é instalar nossa fonte de alimentação. Para esse projeto, acabei escolhendo essa Lilian Li Ego 750G. Nunca usei uma dessas fontes com conexões na lateral antes, então parece a oportunidade perfeita para isso. Agora, mesmo que haja tipo, o quê? 3,8 septilhões de maneiras diferentes de montar um PC. Eu imagino que a maioria dos PCs acaba usando as peças mais populares. E mais ainda, tenho certeza de que guias de montagem e tutoriais influenciam muito os componentes que as pessoas escolhem. Isso aqui está meio ondulado. É ondulado de propósito? Não é super óbvio até você olhar desse ângulo, mas dá pra ver esses altos e baixos aqui. Parece ser um design intencional, mas uau, eu não esperava por isso. Com certeza isso é só estético e não ajuda na ventilação, né? Na verdade, é meio estranho eles terem feito isso de qualquer forma. Mas também não é como se você conseguisse ver essa parte da fonte quando o PC está ligado. Isso vai ficar virado para baixo, assim, sei lá. Enfim, esse tipo de design na borda da fonte, eu acho que deve facilitar na hora de conectar as coisas. E vamos ser sinceros, eu preciso de toda a ajuda possível com organização de cabos. Então vamos lá, vamos conectar isso. Cara, eu adoro gabinetes de PC com acesso sem ferramentas. Não precisar desparafusar os painéis toda vez que você precisa abrir é sensacional. Olha, ainda tem espaço para um HD aqui atrás. Muito bom. Agora, se a gente olhar dentro desse gabinete, onde vai a fonte, não tem nenhuma ventilação na parte de baixo do gabinete. E normalmente você instalaria a fonte com o ventilador virado para essa ventilação. Então ficaria assim. Mas como não tem ventilação ali, acho que a gente tem que virar ela de cabeça para baixo, o que nesse caso parece ser o lado certo. É, olha só isso. Espera, como isso funcionaria em um gabinete normal então? Que doideira, porque se a gente olhar na parte de cima, tem uma ventilação aqui para a fonte, então acho que é assim que era para instalar mesmo. Mas antes de nos adiantarmos, precisamos conectar alguns cabos. Pronto, tudo certo. Beleza, todos os cabos estão perfeitos. Agora é só encaixar esse cara aqui dentro. Eu sei que não é realista, mas será que alguém pode inventar uma fonte de alimentação sem fio? Seria fantástico. Especificamente, uma fonte de alimentação sem fio que consiga alimentar um PC inteiro que precisa de, sei lá, 800 watts e que também não esquente demais, nem nada assim. Beleza, agora vamos organizar os cabos. Caramba, tem um controlador enorme aqui em cima para as ventoinhas. A gente pode ligar pelo menos mais 4 ventoinhas, além de um RGB. Isso deve ajudar bastante. Vamos soltar toda essa bela organização de cabos para bagunçar tudo com a nossa própria organização. Vamos começar com a alimentação da placa-mãe. Vamos ter um trava assim. Agora, o nosso processador aqui em cima, na verdade, usa 16 pinos. E isso de novo porque temos essa placa-mãe de alto nível, que permite mais overclock. Beleza, a alimentação do processador instalada também. Agora a nossa placa de vídeo aqui só precisa de 8 pinos, o que é bem legal. Com certeza, um dos benefícios de uma placa de vídeo de baixo consumo. Você pode simplesmente conectar o cabo PCI assim. E agora vamos conectar todas as coisas aleatórias, como os conectores do painel frontal, conectores USB, todas essas coisas. Beleza, gerenciamento de cabos concluído. Hora de ver se o nosso PC realmente vai ligar. Parece que realmente tem uma barra de luz aqui embaixo também, que ilumina essa parte inferior. Esse é um PC bem legal.
Mas a verdadeira pergunta é, será que conseguimos obter um sinal? Porque caso contrário, é só um peso de papel bonito na nossa mesa. Certo, já faz uns 10 minutos e não estamos recebendo nenhum sinal em nenhum dos monitores que estamos testando, apesar de estarmos recebendo um código da placa-mãe que indica que ela deveria estar iniciando. Então, realmente precisamos fazer um pouco de diagnóstico. Vou começar apenas removendo e recolocando a placa de vídeo. Felizmente, tem um mecanismo de liberação fácil, o que deve facilitar um pouco. Enquanto isso está desligado, também vamos garantir que nosso SSD está instalado corretamente, o que parece estar. Vamos apenas desconectar, inspecionar, parece tudo certo. Agora vamos apenas recolocar ele de volta. Beleza, vamos tentar de novo. Aí está, finalmente chegamos a BIOS. Vamos lá. Eu estava tentando usar o DisplayPort, mas mudei para o HDMI e parece que funcionou, o que significa que agora eu preciso saber. Alguém aí já montou exatamente esse PC antes, com todos esses mesmos componentes? Só para lembrar, temos uma placa-mãe Phantom Gaming X870, é nova, com um Ryzen 7 9700X, 32 GB de memória DDR5 da Cleve, especificamente o modelo Cryz VRGB, uma GPU Asus Prime RTX 5050 e este Cougar CFV 235, gabinete com design flutuante e, por fim, a fonte de alimentação Lian Ego 750. Eu aposto que esse PC montado é literalmente um em 3,8 septilhões. Mas, como eu disse, se você tiver exatamente esse mesmo PC, me avise. Vou te mandar um pouco de pasta térmica. Também estou muito animado para ver os comentários e descobrir exatamente que tipo de montagem vocês estão usando. E também para ver se alguém encontrou seu PC gêmeo. Agora, vou fazer alguns testes com esses componentes que nunca usei antes, então acompanhe os testes. Como sempre, eu sou o Mr. Yester, seu entusiasta da tecnologia, e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, é isso aí.